Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. Bem-vindo aos apontamentos da semana. Esta semana nós vamos estudar exatamente um tema extraordinariamente importante para a nossa vida. Iremos ver como é que nós podemos passar de escravos exatamente para herdeiros. É qualquer coisa de extraordinário. Por isso, não saia daí, esteja connosco, porque na nossa companhia nós temos o pastor Paulo Lima e a Joana. Olá, Joana. Olá. Olá, pastor Paulo Olá. Lima. Boa tarde. Boa tarde. Cá estamos para, juntamente com os nossos amigos, analisar este assunto tão importante. E, de facto, eu vou começar, como sempre, não é nenhum desprimor, espero eu, para a Joana, não é verdade? Portanto, vou começar com o pastor Paulo Lima, vou-lhe dirigir a primeira pergunta relacionada com este assunto. Em primeiro lugar, gostaria de ler 2 versículos que se encontram em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 25 e 26, que diz: Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, do tal pedagogo, não é verdade? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A pergunta é esta: de que modo estes versículos, que estão escritos aqui em Gálatas 3, 25 e 26, nos permite compreender qual a nossa relação com a lei, agora que fomos redimidos por Jesus? Nós vimos a semana passada, para as pessoas que nos acompanharam, o que era o aio, ou o que era o pedagogo, pedagogos em grego. Era o escravo que levava as crianças à escola, cuidava delas, alimentava-as, dava-lhes educação moral e levava-as também ao mestre de escola para que elas pudessem ter o seu aprendizado. E o que aqui está a ser dito é que a lei conduziu-nos a Cristo como um pedagogo. Mas tal como o pedagogo cessava as suas funções quando as crianças atingiam a maioridade, aprendiam tudo o que tinham a aprender na escola e continuavam a sua vida de adultos. Também aqui a lei, de certa maneira, ao nos conduzir a Cristo, cessa as suas funções. Ela não desaparece, não deixa de existir, mas ela cumpriu a sua função, que era nos conduzir a Cristo. E nós deixamos, portanto, de ser menores, já não somos crianças, quando ouvimos o anúncio do Evangelho e aceitamos a Cristo. Deixamos de ser crianças espirituais, digamos assim, passamos a ser adultos espirituais, e nessa medida já não estamos debaixo do aio que cuidava de nós. E nós estamos como? A lei tinha 2 tipos de mandamentos. Tinha os mandamentos cerimoniais, que regulavam o sistema de sacrifícios que apontava para o Messias, e esses mandamentos já não vigoram sobre nós como cristãos que aceitamos Jesus. Porquê? Porque Jesus cumpriu esses mandamentos na sua vida e na sua morte, e portanto nós agora olhamos para o que os teólogos chamam o antitipo e não para o tipo. Ou seja, não para os símbolos, mas para a realidade que os símbolos indicavam. Portanto, esses mandamentos estão cumpridos. Cumpriram a sua função de nos indicar Cristo. Depois a lei tinha os mandamentos morais. E esses mandamentos morais censuravam-nos pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pela nossa incapacidade de lhes obedecermos. Indicavam-nos: tu aqui mentiste, tu ali roubaste, tu ali adulteraste. Ora, com a vinda de Cristo e com a fé que nós depositamos nele, nós somos justificados das faltas que cometemos. E, portanto, a lei continua a indicar-nos o caminho, continua a ser a tal bússola moral que eu já falei aqui, mas perde este poder condenatório. Porquê? Porque nós, pela justificação que temos pela fé em Cristo, somos libertos do poder do pecado e somos justificados, tornados justos diante de Deus. E, portanto, a condenação da lei deixa de existir para nós. Aquele que está ligado a Cristo pela fé, recebe pela graça de Cristo a justificação e, portanto, já não está sob a condenação da lei. A lei continua a orientá-lo para lhe dizer o que é o bem, o justo, a virtude, mas não o condena. Exatamente. Por isso é que Porque a lei aqui, era um aio que conduziu a Cristo. Porque podemos dizer porque há aqui uma substituição, na verdade. Eu, como pecador, aceito que, na realidade, Jesus seja o meu substituto. Sim, tanto em vida, a vida perfeita, segundo a lei, o que a lei exige, como pela morte, Logo, que era a penalidade da muito desobediência à bem. lei. Logo, se realmente Cristo faz parte da minha estrutura, da minha vivência, não é? Logo, a lei não terá o efeito, não pode ter o efeito condenatório, porque quem vive em mim é Cristo. Exatamente. E não eu, na verdade. Exatamente. Portanto, é no fundo aquilo que o apóstolo Paulo dizia, na verdade, agora vivo eu, agora não vivo eu, mas já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, Exato. logo, a partir do momento em que Cristo vive em mim, portanto, a função da lei em termos condenatórios não tem qualquer Eu até posso acrescentar mais. Se Cristo vive em mim, será que eu vou ser capaz de cumprir a lei ou não? Muito bem.
Cristo não cumpriu a lei perfeitamente. Muito bem. Então, muito se bem. Cristo vive em mim, eu vou continuar a obedecer aos princípios que a lei Perfeitamente. orienta. Vou-os ter em consideração. Exatamente. Com certeza, com certeza. Muito bem. Joana, bom, chegamos aqui à pergunta para ti. A Joana está sempre mais caladinha, ali sempre sossegada, muito séria, mas pronto, vamos Tem lá muito ver. para dizer. Tem muito para dizer, tem muita riqueza lá dentro. Muito bem. Vou dar aqui um salto interessante e gostava até no contexto desta temática de escravos herdeiros, não é? Parece que é assim uma pergunta que sai do contexto, mas não, já vamos ver que não. Portanto, e a pergunta é, que importância tem o batismo na vida de uma pessoa que crê? Que crê. Sim, aqui, se continuarmos a ler a Carta de Gálatas, estivemos no 24 e no 25 e no 26, aliás, e logo a seguir o 27 diz, mas porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Interessante. Portanto, vem na continuidade de tudo aquilo que, do aio, dos filhos de Deus. E de Do que repente, vimos Paulo, a dizer desde a semana passada, não é? Sim, e de repente Paulo chega No a um versículo auge 27. no 27, em que fala do batismo, que já tinha sido introduzido por João Batista e que Jesus já tinha passado por ele e que agora ainda é atual, que ainda podemos praticar. E ele fala que todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E isto é interessante, porque qual é que é a importância? Se nós, ao sermos batizados, somos revestidos de Cristo, estamos a vestir as vestes, estamos a colocar sobre nós, a tapar a nossa nudez, como se fosse o caráter de Cristo, porque Cristo e o seu caráter... Ou melhor, estamos a permitir que Cristo nos cubra com as suas vestes. Com as não é suas verdade? vestes de pureza. De pureza, exatamente. E por isso nos justifica. Claro que o batismo, poderemos pensar, não, mas eu posso ficar e pedir a Deus que me revista. Mas o batismo é um compromisso público, um compromisso que nós assumimos perante outros, perante Deus, a nossa aceitação de vestir as vestes de Cristo, nos deixar que Cristo nos vista. Por isso é que é tão importante a realização do batismo. E Paulo salienta essa importância, dizendo que, ao nos batizarmos, vamos vestir-nos de Cristo. Vamos tornar-nos puros como Cristo foi. Muito bem. E assim Somos justificados. revestidos com as vestes da justiça do Senhor Jesus. E daí a importância ainda hoje. E isto é muito importante. É muito importante porque, na realidade, as vestes de Cristo, no fundo, simbolizam o facto de que portanto, ou seja, de que eu sou olhado por Deus como se, de facto, dali, toda a minha vida do passado até ali... Ficou coberta, ficou enterrada, na verdade, de alguma maneira. Como se nada tivesse existido, não é? Portanto, eu acho que é extraordinário o que Deus... Fomos sepultados. E voltámos a nascer diferentes. E voltámos a nascer diferentes. Eu acho que é realmente isso extraordinário. Esta ideia é muito, muito bonita. Vamos avançar, nós temos que avançar. E Pastor Paulo Lima. Portanto, ainda na linha da pergunta que eu fiz à Joana e da resposta que ela dá, para Paulo, há uma razão para que o batismo fosse e seja um evento espiritual importante. Porquê? Qual é essa razão? Tem a ver com o texto que a Joana já citou. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. O que é que acontece quando nós somos batizados? É o momento, segundo Paulo nos diz, em que Cristo nos veste. Eu vou mais além. Não é tantas vestes de Cristo que nos vestem, que tapam a nossa deformidade, mas é o próprio Cristo que nos veste. Isto não faz muito sentido. Como é que uma pessoa pode vestir outra? Mas nós temos que ver isto do ponto de vista espiritual. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que quando nós assumimos o batismo, Cristo passa a ter uma união espiritual, até vou usar o termo, uma união mística, tão forte connosco, que nós passamos a viver guiados pelo próprio Cristo. Por isso é que Paulo também diz noutra passagem, não sou eu mais que vivo, mas é que Cristo que vive em mim. É a mesma imagem. E, portanto, esta união, que é Cristo cobrir-me com o seu próprio corpo, com o seu próprio caráter, cobrir o meu caráter com o seu, é a expressão que Paulo encontrou, imagética e bonita, poética, de dizer que nós, quando somos batizados, somos justificados por Cristo. A minha vida que está para trás deixa de contar para Deus, o que conta é a vida que Cristo viveu, porque eu me identifico com Cristo e Cristo identifica-se comigo. E a minha vida que está para a frente, eu já não a vou viver nas minhas forças, com as minhas fraquezas e dificuldades, que vão estar assim, é verdade, mas com a força de Cristo, o Espírito Santo, que é o representante de Cristo aqui,
vai guiar a minha mente, vai conduzir a minha mente de tal maneira, o meu coração, que eu vou passar a viver como se fosse Cristo que estivesse a viver a minha vida por mim. E isto é importante porquê? Porque quando nós nos identificamos assim com Cristo no batismo, nós passamos a ser herdeiros da promessa que foi feita a Abraão, da mesma maneira que Cristo é também. Porque ele é a descendência de Abraão e nós, ao nos identificarmos com Cristo, passamos a ser automaticamente também descendência de Abraão. De alguma maneira, já estamos exatamente na circunstância ou no contexto de passarmos de escravos, Exatamente. não é? De escravos Para do filhos. pecado, não é verdade? Sim. Para herdeiros, não é verdade? Sim. Para herdeiros, sem termos direito a essa herança. Não, mas porquê que nós passamos por herdeiros? De Jesus. Ora, Porque exatamente. Jesus é o herdeiro. Exatamente. E como nós nos identificamos espiritualmente com Jesus e Ele connosco, nós passamos a ser tão herdeiros como Ele é. Não, muito bem. E sem nada merecermos. É extraordinário. Exatamente. É extraordinário. Acho que é fantástico. Joana, há uma outra ideia que é aqui desenvolvida e que me parece uma ideia também interessante pela beleza, digamos, das imagens que possa ter ou que estão implicadas, portanto, nessa imagem. Que é, o apóstolo Paulo, ele adverte-nos, apela, faz convites, faz propostas, no sentido de que nós nos possamos manter, permanecer como crianças na nossa caminhada cristã. É interessante que parece aqui uma incongruência, porque a determinada altura Paulo diz, bom, já não sou como menino, eu agora já não penso mais como menino, na verdade eu já sou crescido, há bocado falávamos dessa questão, não é? Já estou adulto para realmente entender bem as coisas, portanto, ok? E agora Paulo diz, bom, mas atenção, é importante que nós permaneçamos, ou pelo menos, portanto... Em certos aspectos. Em certos aspectos, eu diria, em muitos aspectos, nós devemos permanecer como crianças na nossa caminhada cristã. Joana, Sim, há características aqui, na verdade, Sim, esta imagem de relacionar a criança... E é interessante que a lição fala-nos mesmo até há aqui um título interessante que são os escravos de princípios elementares e depois Paulo fala que o herdeiro é menino, mas nada difere de um servo. Portanto, temos aqui uma passagem, assim que há o batismo, temos uma passagem de um servo, de um escravo, para um herdeiro que é menino. E claro que existe, ao longo do tempo, que vai havendo uma maturidade espiritual. E claro que essa maturidade espiritual, essa fé poderá tornar-se sólida cada vez mais e não tanto de menino, já não conhece tão pouco, já conhece muito mais, é um adulto espiritual. Mas, na verdade, aqui é interessante que Paulo nos adverte que esta maturidade espiritual, quanto mais cresce, mais semelhante à de uma criança deve ser. Como é que é uma criança? Uma criança é inocente, mas uma criança é confiante. E daí estas duas características mostram que é este tipo de fé, quanto mais madura se torna, melhor estas características demonstra, que é de inocência, mas de confiança. E daí está que estes aspectos de permanecer como uma criança, a nossa caminhada espiritual, é pela pureza de coração. Mantendo a pureza de coração no nosso dia-a-dia, mantendo essa inocência e, ao mesmo tempo, mantendo a confiança de que estamos firmes na fé, na caminhada do dia-a-dia. Nessa pureza, nós poderíamos dizer que está, por exemplo, a submissão, a abnegação, a obediência. A obediência. Portanto, estarão características que são do claras cristão, do caráter de Cristo. cristão, mas que Paulo vai buscar a uma criança, não é? Que é o exemplo Mas ele não faz típico. nada novo, pastor, porque é o que Jesus tinha feito. Sem Quando dúvida ele pôs as nenhuma. crianças e disse que delas é o reino dos céus. Perfeitamente. E ele diz mesmo, se não vos fizeres como crianças, muito bem, não entrareis muito no reino bem. dos Ou céus. seja, se não passardes por este caminho, não é? Se não passardes por este caminho, ou seja, vai ser muito difícil que eu possa tirar-vos da vossa situação de escravos para que vocês possam serem herdeiros. Mas a tendência Não é? que temos é de pensar que somos crianças, vamos ser pisados nesta sociedade. E aí é que está que Cristo diz-nos, não, as crianças são confiantes, Exatamente. são inocentes. Exato. Aliás, eu penso que permanecer- eu penso, Joana, eu penso que nesta sociedade o que nós mais necessitamos de ver são homens e mulheres com características destas crianças, não é verdade? Sim, Eu e penso que que não existem. e que não existem, não é? Sim. Ou E é que isso se que existem Deus são nos adverte, poucos, a não é? ser diferentes. É isso mesmo. E a É isso mostrar mesmo. essa diferença com É confiança. isso mesmo, é isso mesmo. E só ele é que pode realmente desenvolver no nosso caráter essas características. Não é? Mas aqui entraríamos noutro assunto, que seria, por exemplo, o fruto do Espírito, não é verdade? Sim. Que é uma outra temática, é uma outra que Gálatas e Efésios explorar. digamos, desenvolve de uma maneira extraordinária. Pastor Paulo Lima, Sim. Estamos a caminhar também para a parte final. E agora, de acordo com aquilo que a Joana desenvolveu, nós poderíamos dizer que, bom, por Cristo, através de Cristo, nós agora temos a redenção,
não é? Graças à redenção que nós adquirimos, entre aspas, através de Cristo, não é verdade? Ou que Cristo conseguiu, por Ele próprio, dar-nos essa garantia de sermos redimidos, de termos a redenção, há aqui um novo estatuto. Não é? Há aqui um novo estatuto que os crentes vão adquirir, não por sua própria, digamos, por seus próprios méritos, já dissemos que é pela redenção em Cristo Jesus. Portanto, que estatuto é esse, Pastor Paulo? O que Paulo diz é que, graças à redenção, nós somos feitos filhos de Deus e como por adoção. Sabem que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir podem estar a imaginar, mas por adoção, mas isso não é uma invenção moderna, não é. No tempo dos gregos e dos romanos, o tempo de Paulo, em que ele está a viver e a escrever, eles tinham inventado este processo, que era um processo jurídico, legal, de alguém pegar numa criança, ou até já numa pessoa crescida, poderia ser uma pessoa crescida, e fazê-la seu representante legal e seu sucessor. E por exemplo, os imperadores faziam muito isso, os imperadores romanos. Augusto, que foi o imperador sob o reino do qual Jesus nasceu, por uma razão ou por outra, achou que não estava contente com os seus descendentes e adotou Tibério, que foi o príncipe que lhe sucedeu e que foi o segundo imperador e foi o imperador sob o qual Jesus foi crucificado. Portanto, havia muito este uso nas grandes camadas, nas altas camadas e também nas baixas camadas da sociedade. E qual eram os privilégios da adoção? A adoção tinha privilégios jurídicos, dava garantias e dava direitos a quem era adotado. Eram alguns, por exemplo, a pessoa que era adotada era considerada verdadeiro filho ou filha da pessoa que adotava. Depois, deveria ser educado e deveriam ser dadas todas as condições necessárias para a sua sustentação. Portanto, a pessoa que adotava ficava sob a obrigação de educar e de cuidar do adotado. Portanto, ela adquiria os direitos... Os direitos de um filho. De um filho. Exatamente. Depois, não poderia ser repudiado. Ou seja, a pessoa que adotava não podia dizer agora, passado 1 ano ou 2 ou 3, já não quero mais que tu sejas meu filho ou minha filha, vai-te embora. Isso não podia ser feito. Depois ainda, a pessoa não podia... A criança ou o adolescente não poderia ser usado como escravo. Que era importante, porque estamos a falar de uma sociedade esclavagista. Uma sociedade em que a escravidão tinha um largo espectro na base social e havia muitos negócios à volta disso. E, por último, a criança ou o adolescente adotado passava a ter direito total à herança do pai adotivo. Ora bem, Paulo usa esta imagem e este estatuto jurídico da adoção para nos fazer compreender qual é a nova situação que nós temos graças a Jesus Cristo diante de Deus. O que ele está a dizer é que nós temos todos os direitos diante de Deus, graças a Jesus, que um filho tinha quando era adotado por alguém. Todos os direitos. Temos o direito de sermos considerados verdadeiros filhos, como o próprio Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Nós temos o direito de sermos cuidados e protegidos por Deus. E nós temos também o direito de herdar a herança que Deus possa ter. Sim, porque nós acabamos por ser filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus pela salvação. Pela salvação. Somos. Não é? Por isso, logo, e graças a Jesus. Graças a Jesus. A partir desse momento, nós adquirimos todos os direitos de um filho temos o estatuto adotivo. de um filho. Exatamente. O estatuto de um filho. Que, por sua vez, era igual aos direitos que tinha um filho natural. Muito interessante. Muito interessante. Portanto... E eu concluo dizendo, isto são boas notícias ou não? Claro que são. São ótimas claro notícias, que são. não é? Aliás, nós deveríamos considerar, pegando nas suas palavras, Pastor Paulo, nós deveríamos considerar, ou pelo menos deveríamos ter mais consideração pela adoção. É verdade. Na verdade? Sim. Porque realmente ela encontra na Bíblia exatamente, digamos, uma aplicabilidade extraordinária, na verdade, quanto mais não seja nós mesmos somos adotados por Deus também, enquanto filhos. Não é? Isso é extraordinário, não é? Bom, mas isso daria para outro tema também, na verdade. É verdade. Reparemos que hoje em dia na sociedade também, portanto, nós temos o mesmo quadro que já havia na época de Paulo, Sim. não é verdade? E que nada é de novo, portanto, nesta questão da escravatura, portanto, nesta questão do comércio das crianças, etc. Sim. Portanto, nós vemos isto que é interessante e Paulo vai buscar esta ideia exatamente para nos dizer, para chegar aqui a este ponto. Ele usa um conceito que as pessoas do seu tempo compreendiam bem, porque era um costume difundido na sociedade. E eu tenho a certeza, Pastor Paulo e Joana, que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir também vão compreender, claro que porque sim. o contexto, hoje nós temos muita carga. E se nós temos algum pai ou mãe adotivo a assistir a este programa, vai compreender profundamente o que é que Deus sente em relação a isso. Ora bem. Joana, uma última pergunta. És tu que vais encerrar
esta semana, enfim, o tema de hoje. E então, a pergunta é a seguinte. Nós, como acabamos de ver, com a explicação que o pastor Paulo Lima trouxe, portanto, nós somos comparados como filhos adotivos. Acabamos de ver isso, certo? Sim. Muito bem. Bom, então, a pergunta é simples, é que tipo de relacionamento ou de ligação, se queres, na prática, ok, concretamente na prática, caracteriza aqueles que querem aceitar esta adoção? Porque isto é muito importante. É importante que eu aceite esta adoção. É importante que eu queira ser um filho adotivo, não é? Sim, e é interessante o raciocínio. A nossa resposta vai se fundir um bocadinho e vai ser bom. Vamos apanhar aqui as características da adoção que o pastor Paulo falou. É interessante que nós somos filhos de Deus por duas vezes. E aí ainda acentua mais o nosso dever de filhos perante o Pai. Porque primeiro Deus nos criou, Deus era o nosso Pai, Satanás tirou-nos, roubou-nos e Cristo voltou-nos a comprar. Voltámos a adotar, voltámos a ser filhos pela segunda vez. E na prática, pegando um bocadinho nos princípios da adoção e como diz que o adotante não podia repudiar o seu filho adotado, a criança não poderia ser considerada como escrava, os pais naturais não tinham direito de reclamar de volta, a adoção dava direito à herança. Nós começamos a olhar para isto e começamos a passar para o nosso mundo, para a nossa vida real. E pensamos como é que é o nosso relacionamento com o nosso pai. Com o nosso pai biológico. Sim. Nós pertencemos ao nosso pai biológico, nós falamos com ele, ele preocupa-se connosco e nós justificamos os nossos atos, ele corrige-nos e nós atendemos essa correção e crescemos com ele e respeitamos. E até, às vezes, é o nosso ídolo, quando nós somos mais novinhos e eles são o nosso ídolo. E até o amamos. E o amamos. E se nós conseguirmos passar essa relação tão prática que temos com o nosso Pai diretamente para Deus, vamos conseguir atingir aquilo que Deus gostava que nós tivéssemos com Ele. Um relacionamento íntimo e amoroso. E não um relacionamento de exigências, aquele relacionamento puro entre um pai e um filho. Claro. Não um relacionamento de exigências, de constantes pedidos, mas um relacionamento de partilha. Relacionamento de amor, de correção e ao mesmo tempo assim, não, eu estou a crescer, ele está a me ensinar a crescer. Eu pertenço ao meu pai. Muito bem. E é este o relacionamento que nós, se quisermos, Com o como companheiro, filhos de adoção, o com o companheiro amigo. que vai connosco à bola, Exato. ou que vai comigo ao outro tipo de... Ao balé. Ao balé, ou o que quer que seja. É interessante porque se conseguirmos fazer essa imagem direta do nosso cotidiano com o nosso Pai para o nosso cotidiano com o nosso Deus, vamos conseguir encontrar aquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos com Ele. Um relacionamento que vai para além da lei. Montanha, o Deus que vai connosco à praia, o Deus que vai connosco exatamente a uma E que nos faz crescer. E que nos faz crescer. Prezado amigo, prezada amiga, foi assim os apontamentos da semana, desta semana. Analisamos em conjunto com o pastor Paulo Lima e a Joana exatamente este assunto tão importante que é o deixarmos de ser escravos em Cristo para que em Cristo possamos ser herdeiros. Herdeiros de uma vida eterna, sem para isso tivéssemos feito alguma coisa, sem nem sequer merecermos. Nem sequer merecermos. Eu penso que, de facto, isto é um grande privilégio. É um grande privilégio porque nós somos de Deus duas vezes. Nós somos de Deus pela criação, mas também somos de Deus exatamente pela redenção. E nós seremos exatamente pela criação e pela redenção se de facto a minha e a sua vontade, o lado volutivo de cada um de nós, marcar aqui a diferença, que é apenas de dizermos a Cristo, Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero deixar de ser escravo do pecado. Eu quero aceitar ser Teu filho adotivo. Eu quero ser herdeiro de uma nova vida e também de uma vida eterna. Que Deus o abençoe. Para a semana voltaremos a estar juntos. Para a semana voltaremos a estar consigo, aí em casa, que nos vê, que nos ouve, e também com o pastor Paulo Lima e com a Joana. Amigos, um abraço para vós. Obrigada. Até para a semana. Meu querido amigo, não se esqueça, para a semana voltaremos a estar consigo. Que Deus abençoe.